Nossa, jogo atrás de jogo, né? No futebol virtual, tudo acontece numa velocidade, assim, alucinante. Mal piscou, acabou uma partida, já tá começando outra. E aí, claro, quando vem aquela sequência ruim, 2, 3 derrotas, bate logo aquela coisa, né? Preciso mudar agora. É quase um reflexo. Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo de um material bem legal chamado BetStat, Estratégias de Ajuste no Futebol Virtual. A ideia aqui é justamente tentar entender essa linha, que às vezes é bem tênue, né? Mas que é fundamental, entre só reagir no calor do momento, sabe? E fazer um ajuste estratégico de verdade, pensado. Então, nossa missão aqui na conversa é destrinchar como a gente identifica os sinais certos para saber a hora de fato, mexer na estratégia de apostas no futebol virtual. E, claro, como fazer isso sem cair na armadilha da frustração, daquela pressa que muitas vezes atrapalha. Tomar decisões com mais base, né? Ok, então vamos mergulhar nisso. Olha, o material já começa tocando nesse ponto central do futebol virtual, a frequência altíssima dos jogos. É diferente do futebol real, que a gente espera dias, né? Aqui são minutos. E isso quer dizer o quê? Que padrões, tendências, até, sei lá, possíveis falhas ou desvios no que a gente esperava. Tudo isso pode aparecer muito mais rápido. Fica visível logo. E aí que vem a questão-chave que o texto levanta, né? Ter uma boa estratégia para começar é ótimo, claro. Mas saber quando e como ajustar essa estratégia no meio do caminho, isso pode ser ainda mais crucial nesse ambiente tão dinâmico. O ponto que o material reforça bastante é: ajustar não significa jogar tudo fora, sabe? Desistir do que você está fazendo. É mais como um capitão de navio que nota uma mudança na correnteza, no vento, e corrige só um pouquinho o leme. Para manter o curso, essa analogia do navio é perfeita. E o fascinante aqui, eu acho, é aprofundar essa diferença que o material faz entre esse ajuste calculado, essa correção de curso que você falou, baseada em sinais reais, e a mudança impulsiva. Aquela que vem da frustração mesmo, de perder 2 ou 3 seguidas. Vem da emoção do momento. O texto busca justamente separar o que é só uma resposta à variância natural dos resultados, porque ela sempre vai existir, né? Especialmente no jogo rápido, assim, de uma decisão que é realmente estratégica, baseada em evidência de que algo mudou ali na estrutura. Entendi. Então, a grande pergunta fica sendo: como que a gente separa esses sinais reais do ruído, do barulho estatístico normal, ou até da nossa própria impaciência, né? Exato. Então, como saber a hora certa de mexer nesse leme? O material da BetStat, ele organiza isso em 5 pontos, 5 dicas principais. Vamos dar uma olhada na primeira. A primeira dica é ficar de olho em mudanças no padrão da liga virtual. O texto explica que cada liga simulada, sabe, Eurocup virtual, Copa do Mundo virtual, enfim, ela tende a ter um certo ritmo estatístico, um jeito de ser ao longo do tempo. Uma liga pode, historicamente, ter muito gol, favorecendo a aposta em mais de 1,5 gols, ou over 1,5. Outra pode ser mais conhecida por jogo truncado, muito empate, placar baixo. O sinal de alerta acende quando esse comportamento que era histórico começa a mudar, e mudar de forma persistente. O exemplo que o material usa é bem direto. Imagina uma liga que, sei lá, sempre tinha uns 80% dos jogos com mais de 1,5 gols. Aí, de repente, você nota que nas últimas, digamos, 20, 30 partidas, essa taxa caiu para 55%. E fica ali nesse novo patamar. Isso já não parece só uma flutuação qualquer, concorda? O texto sugere que isso pode ser um sinal forte, um sinal de que alguma coisa mudou nos parâmetros daquela simulação específica. E aí, sim, talvez exija um ajuste na sua abordagem para aquela liga. Exato. E a palavra-chave aí é persistência, como você bem disse. O material reforça muito isso. Não é para reagir a um jogo, 2 jogos fora da curva. Isso aí pode ser só variância normal agindo. A análise tem que focar numa tendência,
Uma tendência que se sustenta, que se mantém ao longo de um número relevante de partidas. É um monitoramento contínuo, né? Comparar o que está acontecendo agora com o histórico que você já tinha daquela liga. O texto até levanta a hipótese de que por trás dessas mudanças que persistem, podem ter ajustes nos próprios algoritmos que geram os resultados, feitos talvez pelos provedores do jogo, para manter um equilíbrio, para introduzir uma dinâmica nova. O ponto é identificar essa mudança que parece ser estrutural. Certo, então a consistência da mudança é que separa o sinal do ruído. Entendi. Isso já leva direto para a segunda dica, que é quase um contraponto, né? Muito importante. Não mude sua estratégia só porque perdeu algumas vezes recentemente. Essa deve ser a armadilha mais comum, imagino. Aquela sequência de 3, 4 heads seguidos, que dá vontade de jogar tudo pro alto mesmo. O material bate nessa tecla, calma. Perder algumas apostas em sequência faz parte. Faz parte do jogo em qualquer aposta que envolve probabilidade. É a tal da variância que a gente falou. A sugestão do texto é, antes de entrar em pânico, olhe o quadro maior. Dá um passo atrás. Se a sua taxa de acerto, olhando um conjunto maior de apostas, sei lá, as últimas 10, 15, 20 entradas, naquela mesma estratégia, ainda estiver perto do que você esperava historicamente para ela, talvez não tenha motivo real para mudar tudo drasticamente. Isso levanta uma questão importante que o texto também aborda. Então, quando que uma sequência de perdas justifica uma mudança? A orientação é que a mudança só se torna, digamos, recomendável se o desempenho ruim for constante e repetitivo. E isso ao longo de uma amostra de dados que seja mais significativa estatisticamente, não só 2 ou 3 entradas perdidas. O texto argumenta que é preciso saber diferenciar uma fase ruim, que é normal, de um sinal real de que a estratégia não está mais casando com o comportamento atual da liga ou do mercado. É um exercício de disciplina mesmo, para evitar que a decisão seja puramente emocional, sabe? Baseada só na dor da perda recente, e não numa análise fria dos dados de um período maior. Disciplina contra a emoção. Parece ser o tema recorrente aqui. Agora, a terceira dica que o material traz é bem prática, achei interessante, abre umas possibilidades. Testar mercados diferentes dentro da mesma liga. A ideia é que, às vezes, a liga em si continua com um certo padrão, mas o mercado específico que você estava explorando, esse sim pode ter deixado de ser tão bom. Os exemplos no texto ajudam a entender. Pensa assim, o mercado de mais de 2,5 gols, o over 2,5, não está mais funcionando bem naquela liga que antes era ótima para isso. Certo. Em vez de simplesmente abandonar a liga toda, o material sugere: por que não experimentar outros mercados ali dentro, tipo, ambas as equipes marcam, o BTTS, ou outro cenário, se uma liga começa a ter muito empate, uma frequência alta e inesperada, talvez valha a pena dar uma olhada nas apostas no resultado final X, no empate, em vez de ficar insistindo nos mercados de gols que talvez tenham ficado mais imprevisíveis ali. É um jeito de adaptar sem jogar fora todo o conhecimento que você já tem daquela liga. Exato. E o texto acompanha essa sugestão com um alerta importante, que é sobre gestão de risco. Na hora de migrar para um novo mercado, mesmo que seja dentro de uma liga que você já conhece bem, a recomendação é clara. Começa testando com uma stake menor, ou seja, um valor de aposta reduzido. O objetivo primeiro é validar. Validar se essa nova abordagem é de fato mais eficaz, se ela se adapta melhor ao padrão que você está observando agora. É preciso coletar dados suficientes nesse novo mercado, mas com risco controlado, sabe? Antes de talvez voltar a operar com os valores de aposta que você usava antes. Isso evita queimar uma parte grande da banca numa hipótese que ainda não está confirmada. É um processo de teste, de validação, antes de implementar para valer. Testar com stake reduzida, validar antes de escalar. Parece uma abordagem bem sensata mesmo, de gerenciar o risco. E essa ideia de validação já conecta com a quarta dica, que reforça a necessidade de ser objetivo. Usar critérios claros, pré-definidos, para validar se a mudança é mesmo necessária. O material critica bastante aquela abordagem subjetiva, sabe? O feeling, acho que essa estratégia não tá mais boa, não tô mais confiante nela. Isso, segundo o texto, não serve como base sólida para uma decisão tão importante assim. Exatamente. Essa subjetividade abre a porta para a emoção tomar conta, para o viés de confirmação. Aquilo de só ver o que confirma o que você já está sentindo. O que o material propõe é o contrário, usar métricas concretas,
números, coisas que não deixam muita margem para interpretação pessoal. E ele até lista uns exemplos desses critérios objetivos que poderiam ser usados. Sim, o texto dá exemplos bem práticos. Um critério poderia ser, por exemplo, atingir um retorno sobre investimento, um ROI, negativo depois de um número específico e irrelevante de entradas naquela estratégia ou liga. O exemplo fala em algo como 50 entradas ou mais. Outro critério mais quantitativo, observar uma queda que seja drástica e sustentada na taxa de acerto, comparada com o histórico que você esperava. O exemplo que eles dão é de uma taxa que cai de, 70% para consistentemente abaixo de 40% ao longo de várias dezenas de apostas. Um terceiro exemplo seria notar que a odd média das apostas que você ganha está piorando sistematicamente. Isso torna a estratégia menos lucrativa, mesmo que a taxa de acerto continue a mesma. O ponto central é esse. A decisão de ajustar tem que ser disparada por esses indicadores numéricos que você já definiu antes, e não por uma impressão que bateu na hora. Faz todo sentido definir esses gatilhos com números, mas o material dá alguma dica sobre a dificuldade de definir esses critérios? Porque eu fico imaginando que achar o ponto certo, tipo, qual percentual de queda na taxa de acerto é realmente significativo? Isso pode ser um desafio, né? Cada limiar específico para cada pessoa ou para cada estratégia. Até porque isso pode variar muito. No entanto, ele sugere implicitamente que esses critérios devem ser baseados no histórico da sua própria estratégia. Quer dizer, se uma estratégia sua historicamente entrega 70% de acerto, uma queda para 65% pode ser só variação, mas uma queda que persiste ali em 50%, 40%, claramente está desviando muito do esperado. Da mesma forma, o número de entradas, para avaliar como aquelas 50 do exemplo do ROI, tem que ser grande o suficiente para diluir um pouco a sorte ou o azar de curto prazo. A ideia principal é ter algum critério objetivo, mesmo que ele precise ser refinado com o tempo. É melhor do que operar totalmente no escuro ou só no feeling. A definição exata talvez venha com a experiência e com a análise do seu próprio histórico. Entendi. Ter um critério, mesmo que seja um ponto de partida, é melhor do que não ter nenhum. E por falar em histórico ou em análise, a gente chega na quinta e última dica, que o material aponta como fundamental e, ao mesmo tempo, onde muita gente escorrega: registrar tudo. Manter um histórico detalhado das operações, dos ajustes feitos. O texto chega a dizer que não registrar nada é o maior erro. Parece básico, né? Mas, pensando bem, na correria do dia a dia, na velocidade do virtual, é fácil deixar isso de lado. Qual a importância de registrar cada passo, segundo o material? A importância é crucial e tem várias camadas, segundo o texto. Primeiro, quando você decide fazer um ajuste, seja mudar de liga, de mercado ou o critério de entrada, é essencial registrar exatamente o que mudou, quando mudou e por que você decidiu mudar. Quais foram os motivos? Depois, e tão importante quanto, é preciso registrar o desempenho dessa nova abordagem. Quantos jogos você testou com ela? Quais foram os resultados? Lucro, prejuízo, taxa de acerto, o ROI específico desse teste. Se a gente conecta isso ao quadro geral, ao fazer isso sempre, de forma consistente, você cria tipo um diário de bordo, um histórico pessoal que é valiosíssimo. Esse registro permite, quando você olha para trás, entender de forma objetiva o que funcionou e o que não funcionou para você, com o seu método específico em certas condições de mercado ou de liga. Ajuda a identificar padrões de sucesso e fracasso que são seus. E talvez o mais importante, evita que você cometa os mesmos erros de novo e de novo, porque vai estar lá documentado o que você já tentou e que se provou ineficaz no passado. É a base para aprender continuamente e para otimizar a estratégia no longo prazo. Sem registro, a memória falha, né? E as decisões futuras ficam meio soltas, sem base histórica. Um diário de bordo para aprender com os próprios acertos e erros. Faz muito sentido mesmo. Então, tá. Juntando todas essas 5 dicas, observar padrões da liga, não reagir só a perdas recentes, testar mercados, usar critérios claros e registrar tudo, qual é a mensagem principal que o material quer passar com tudo isso? O que fica no final? Acho que a conclusão principal do texto é que a capacidade de ajustar estratégia
é parte do jogo. É necessária para quem busca alguma consistência no futebol virtual justamente por causa dessa natureza dinâmica dele. Mudanças vão acontecer, não tem jeito. No entanto, o que realmente separa um apostador que consegue navegar bem essas mudanças de um que fica patinando é a forma como esses ajustes são feitos. E qual seria essa forma ideal, então, na visão do material? É aquela guiada pela análise e não pela emoção crua. É uma abordagem que se baseia na leitura atenta dos dados, dos padrões que você consegue observar, como nas dicas 1 e 4. Uma abordagem que entende a natureza da variância, dica 2, que explora alternativas de um jeito metódico, organizado, dica 3, e que, fundamentalmente, aprende com a própria experiência registrada, dica 5. Não se trata de ficar dando chute baseado na sorte ou no azar recente, mas sim de tomar decisões que são fundamentadas em estatística, em critérios objetivos, menos sobre abandonar a estratégia no primeiro aperto e mais sobre fazer um ajuste estratégico mesmo, uma sintonia fina baseada em evidências. O material até menciona que ferramentas como a própria BetStat são pensadas para ajudar nesse processo, para ajudar a visualizar o desempenho por vários ângulos, por liga, por mercado, por horário, e facilitar a identificação daqueles momentos em que um ajuste faz sentido, olhando os números. Essa diferença entre análise e emoção parece que é mesmo o coração da coisa toda. Isso traz uma reflexão importante para quem está acompanhando a gente, né? Como é que a gente pode garantir que as nossas próprias decisões de ajuste no dia a dia sejam de fato estratégicas, que sigam esses princípios e não sejam só uma resposta impulsiva a uma sequência ruim ou a um palpite? Exato. E essa disciplina, sabe? De basear as decisões em dados que foram coletados, registrados, analisados, em vez de confiar só na intuição ou na reação emocional do momento. Isso tem uma relevância que vai muito além do futebol virtual. Esse princípio se aplica em muitas outras áreas. Pense em investimentos na bolsa, na análise de performance de campanha de marketing, na gestão de projetos, até na otimização de processos em vários negócios. A capacidade de separar o sinal do ruído, de entender a variância e de agir com base em evidência concreta, em vez de reações viscerais, é uma habilidade muito valiosa em qualquer lugar onde a gente lida com incerteza e com dados. A mensagem final que fica dessa nossa análise do material da BetStat parece clara. O caminho para fazer ajustes mais eficazes passa por observar com cuidado os padrões, registrar tudo meticulosamente, definir critérios objetivos e fazer uma análise fria. Deixar a emoção e a frustração de curto prazo um pouco de lado. Perfeitamente resumido. É um ciclo contínuo. Monitorar, analisar, ajustar se for preciso e com base nos critérios e registrar para poder aprender. E pensando um pouquinho além do que o material cobriu especificamente sobre ajustes, isso me levanta uma questão importante para a gente refletir. A gente falou bastante sobre quando e como ajustar uma estratégia que já está rolando, mas como seria possível desenvolver a estratégia inicial de um jeito mais robusto? Já pensando desde o começo nessa natureza super dinâmica de alta frequência do futebol virtual. Que tipo de dados de base, que análises prévias seriam essenciais antes mesmo de começar a operar e, por consequência, antes de se preocupar com os ajustes lá na frente? Excelente ponto para a gente pensar. Como construir a fundação já esperando as mudanças que virão. Fica aí a reflexão. E com isso, a gente conclui a nossa análise sobre estratégias de ajuste no futebol virtual com base nos insights do material da BetStat. Curtiu esse bate-papo? Então já deixa o like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. E se você quer dar o próximo passo nas apostas, assina o BetStat agora mesmo. Acesse o link que está aqui na descrição e tenha acesso a dados, estatísticas e análises que realmente fazem a diferença.